Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. E hoje nós estaremos refletindo em Marcos, capítulo de número 6, versículos 53 a 56. Mas antes de entrarmos na palavra propriamente dita, gostaria de pedir a você que compartilhasse essa mensagem para que alcance outras pessoas. Que você possa compartilhar o máximo que você puder. E assim essa palavra, essa mensagem estará alcançando outras pessoas e abençoando outras pessoas. Todas as vezes que você compartilha uma mensagem como essa, você dá a outras pessoas o privilégio e a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho, de serem tocadas por Deus, curadas, libertas, transformadas e salvas pelo poder do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas vamos ao texto sagrado. O texto bíblico aqui, em Marcos 6, 53 a 56, diz assim: estando já no outro lado, chegaram em terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Que texto extraordinário da palavra de Deus. O texto nos informa que Jesus, depois de ajudar os seus discípulos ali, atravessar o mar, os discípulos estavam em dificuldade. Na reflexão anterior nós vimos sobre isso, né? O vento era forte, estava tentando atravessar o mar, e Jesus tinha subido ao monte para orar. E o texto nos informa então que ele veio andando sobre as águas e ele ajuda os seus discípulos então a chegar do outro lado, faz o vento, né, se acalmar. E agora Jesus chega com seus discípulos do outro lado, à terra de Genezaré, e eles aportaram ali. O texto nos diz então que eles, saindo do barco, logo o povo reconheceu a Jesus. Imediatamente o povo reconheceu, porque Jesus já era conhecido por muitos deles, como aquele que operava milagres, como aquele que libertava, como aquele que era a expressão do amor de Deus. Muitas pessoas reconheciam Jesus assim. Outros apenas reconheciam Jesus como um profeta, outros apenas reconheciam Jesus como um fazedor de milagres. Mas a verdade é que muitos ali reconheceram Jesus imediatamente. Quando Jesus saiu do barco, a sua presença foi notada imediatamente. O povo reconheceu Jesus. E então o texto nos ensina que Jesus foi percorrendo toda aquela região. Enquanto ele ia percorrendo aquela região, ele ia fazendo isso, pregando o Evangelho. A palavra de Deus diz então que traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Então as pessoas ouviam que Jesus estava em um determinado lugar, em um determinado vilarejo, em uma determinada aldeia, em uma determinada praça. Então eles ouviam que Jesus estava em daquele determinado lugar e eles levavam os enfermos em macas para que Jesus pudesse curar esses enfermos. Aquelas pessoas sabiam que em Jesus elas encontrariam alento para suas almas, cura para os seus corpos. Elas sabiam que em Jesus elas encontrariam a resposta que elas precisavam para suas vidas. Elas já ouviram falar de Jesus, já tinham ouvido falar de Jesus muitas vezes, e então seus corações se encheram de fé e de esperança. Porque é exatamente isso que acontece quando nós ouvimos falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se enche de fé e de esperança. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação de Jesus, a pregação de Cristo. Então, quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se enche de fé, o nosso coração se enche de esperança. Por mais que a circunstância esteja difícil, por mais que a situação esteja desesperadora, quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se enche de fé. Nós ouvimos falar da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua misericórdia, do quanto ele se importa conosco, do quanto ele nos ama, do quanto ele deseja e é a intenção dele mudar a nossa história, abençoar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, salvar as nossas almas. Quando nós entendemos isso, quando nós ouvimos isso e recebemos essa verdade do Evangelho em nosso coração por fé, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração passa a crer, o nosso coração se enche de fé. E é exatamente essa fé que vem quando ouvimos falar de Jesus, que nos faz
tomar uma atitude de ir na direção do Senhor, crendo que Ele se importa conosco, que Ele atenderá ao nosso clamor e que Ele intervirá em nossa vida de forma sobrenatural. Foi isso que aquelas pessoas fizeram. Elas foram até Jesus naquela esperança de que algo sobrenatural da parte de Jesus aconteceria em suas vidas. Então, eles continuam dizendo no versículo de número 56, onde quer que Ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Então, onde quer que Jesus entrava nas aldeias, entrava nas cidades, entrava nos campos, ou seja, não havia limite. Jesus ia aonde havia pessoas necessitadas, aonde havia pessoas precisando de um toque, pessoas precisando de uma palavra, pessoas precisando de serem curadas, de serem libertas. Jesus ia onde essas pessoas estavam. E o texto nos diz então que as pessoas colocavam ali os enfermos nas praças, no meio das praças, naquelas praças onde as pessoas vendiam coisas, naquelas praças onde havia constantemente discursos políticos e até mesmo discursos religiosos. Jesus estava ali com a missão totalmente nobre, a missão de curar os enfermos, de salvar a alma do pecador, de ministrar a palavra do Evangelho, de trazer vida para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que estavam aflitas, trazer alento para suas almas. Era isso que Jesus estava fazendo naquele lugar. E aí o texto diz que as pessoas colocavam os enfermos ali e rogavam a Jesus que deixasse aqueles enfermos tocar pelo menos na orla da sua veste. Por quê? Porque havia uma multidão ali. Havia uma multidão. Era muito difícil para todas aquelas pessoas conseguirem tocar em Jesus, né? Jesus estava ali fisicamente como um homem de Deus, né? Como o Deus encarnado, mas ele estava ali fisicamente como Deus encarnado ali, mas fisicamente. Então era muito difícil todas as pessoas conseguirem tocar em Jesus. Por isso elas rogaram a Jesus que deixasse pelo menos tocar na orla da sua veste. E a Bíblia nos informa então que quantos a tocavam saíam curados. Ou seja, todos que tocavam nas orlas das vestes de Jesus eram curados, porque de Jesus Cristo emanava vida, de Jesus Cristo emanava poder, de Jesus Cristo emanava amor, graça para solucionar o problema daquelas pessoas, para curar aquelas pessoas, para sarar a alma daquelas pessoas, para sarar o coração, para sarar o corpo físico e para a salvação daquelas pessoas. Jesus emanava isso porque ele era a expressão, era e é a expressão do próprio amor do Pai. Então todas as pessoas que tocavam Jesus eram curadas. Nós também hoje, não mais fisicamente, mas agora pela fé, podemos tocar no Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a enfermidade que você esteja enfrentando nesse momento, seja qual for a luta, a adversidade, ou a enfermidade física, ou a enfermidade na sua alma, nas suas emoções, ou sentimento de culpa, ou de condenação, ou de desespero, eu quero convidar você nesta hora a tocar em Jesus pela fé. Toque em Jesus pela fé e sinta saindo dele poder para abençoar você, emanando vida. Você que precisa de libertação, você que está preso a vícios, toque em Jesus pela fé nessa hora e permita que o poder de Jesus emane dele sobre você e em você, libertando você do vício, quebrando cadeias de vício, vícios de álcool, de drogas, de jogos, de pornografia. Permita que esse poder de Jesus venha sobre você, curando o seu corpo de enfermidades, de doenças físicas, de doenças emocionais, doenças espirituais, doenças mentais. Permita esse poder de Jesus vir sobre você. Toque nele pela fé. Assim como essas pessoas clamaram a Jesus, dizendo, permita-nos tocar nas orlas das suas vestes. E Jesus os permitiu e dele saiu o poder para curar essas pessoas. Hoje, nesta hora, exatamente nesta hora, Jesus quer liberar esse poder sobre você, para que você, ao tocar nele pela fé, não mais um toque físico, mas o toque pela fé, é quando você clama a ele com seu coração cheio de fé, é quando você vai até Jesus com seu coração cheio de fé, e você permite que o poder de Jesus venha sobre você. Você é curado, você é liberto, você é transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Hoje, exatamente nessa hora, o Senhor Jesus quer tocar em você. E eu oro para que você seja tocado também por Jesus, para que você experimente o toque da sua graça, do seu amor, do seu perdão, do alívio do Senhor sobre você. Que nessa hora você receba, em nome de Jesus,
cura para o seu corpo, cura para as suas emoções, cura para a sua alma, que você receba salvação para a sua alma, que você receba perdão dos pecados, que você receba alívio de todo sentimento de culpa ou condenação, que nesta hora você seja tocado por Jesus e toque em Jesus pela fé. Que assim suceda em sua vida, que assim aconteça com você e com sua família, para a glória do nome de Jesus. E que seu coração se encha de paz, de alívio e de esperança. Como disse Jesus, deixe-vos a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Shalom, shalom, graça e paz.